Olá, tudo bem? Que prazer estarmos juntos mais uma vez. Que alegria poder me dirigir a vocês, meus amigos, pessoas caras para mim. E nessa tarde, noite, vamos dar sequência a um assunto que começamos lá atrás, sobre o dom de línguas. Nós vimos o capítulo 16, verso 16 de Marcos, que lá aparecem novas línguas. Naquela ocasião, nós explicamos que a palavra novas existe no grego duas palavras para novas. A primeira palavra é neos, que quer dizer um novo que surgiu agora. Como um terreno baldio, você faz uma casa, essa casa é nova. Uma outra palavra é kainos, ou seja, eu tenho um carro da década de 30, todo velho e acabado. Se eu for lá fazer tapeçaria, trocar os faróis, mexer na parte elétrica, como tudo, deixar ele pintadinho. Então esse carro é novo. É um novo recente, ou melhor, é um novo antigo. Pegou-se aquele carro velho e reformou tudo. Então, essa palavra que vai aí é kainos. Então, o grego tem algumas diferenças da língua portuguesa. Então, eu dei algum spoiler naquela ocasião sobre Atos 10. Mas voltando um pouquinho atrás, o dom de línguas ele fora dado por uma missão, que é o evangelismo. E no capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, fala assim que e recebereis o dom do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, no capítulo 2 de Atos, ali fala que, ali diz o seguinte, que no dia de Pentecostes, ou da festa, o Pentecoste era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa. Daí Pentecoste. Penta quer dizer 5. Pentecostes 50 dias após a festa da Páscoa, Cristo voltou para os céus e enviou aqui o Espírito Santo. Ali foram batizadas 3.000 pessoas. E dizia lá alguém, falou assim, ele está embriagado. Falei assim, não, isso aí é o cumprimento da profecia de Joel. Entendeu? Então ali, os discípulos, ou apóstolos, como queiram, eles falaram línguas, está no plural, e não é língua. Quando se fala línguas, quer dizer algo materno. Línguas existentes para outras pessoas, mas que para nós são língua desconhecida. Nesse ponto é que é língua estranha. Por exemplo, eu só falo português, certo? Eu posso receber o dom de falar línguas para evangelizar. Não que eu falo português e ele entende em francês. Nada disso. Veio o Espírito Santo, ele recebeu o dom de falar francês. É isso que aconteceu. De novo, não é o caso de que se fala português e a pessoa entende em francês. Nada disso. Dito isso, o capítulo 10 de Atos Apóstolos é um capítulo que muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma interpretação. Ao passo que interpretação é aquilo que eu penso, não aquilo que é de fato. Que aí eu vou colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E a Bíblia não é eu acho, e sim assim diz o Senhor. Então,
de novo, dito isso, nós vamos contar aqui um pouquinho da história. Porque se eu for ler tudo aqui, vai ficar meio difícil. Havia um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião. O que isso quer dizer? Que ele era chefe de 100. Centúria, vem de 100. Então, ele tinha sob o seu comando 100 soldados. E ele morava em Cesareia. Esse homem, ele não pertencia ao povo judeu, mas ele fazia as coisas que os judeus faziam. Por exemplo, dar esmolas, orar pelas pessoas. E apareceu certo dia um anjo, você olha, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus. E ele ficou temeroso ali, porque um anjo veio e ficou temeroso. Olha, envia homens a Jope, chamar Pedro. Ele se hospeda na casa de um Simão curtidor. E Cornélio enviou para lá alguém para comunicar Pedro. Porque, segundo o anjo, Pedro iria lhes explicar aquilo que ele não sabia, porque ele já servia a Deus da maneira dele. O que para Deus é agradável, porque Deus julga aquilo que a gente conhece. Né? Então, ele envia pessoas a Jope, que era uma cidade beira-mar, cidade marítima, né? E eles vão para lá. Antes de chegarem lá na casa, Pedro estava com fome, subiu ao telhado, enquanto Simão preparava o almoço. E de repente, Pedro teve uma êxtase, ou uma visão, como queiram chamar, não? E essa visão, esse êxtase, Pedro viu que descia do céu, como que um lençol amarrado por 4 pontas. Dentro desse lençol, tinha coisas de todo quanto é jeito. Todos os animais imundos que você possa pensar, tinha naquele lençol. E disse o Senhor: Pedro, mata e come. E ele retrucou: Senhor, eu nada comi imundo ou impuro. Aquele lençol se recolhe para os céus e volta novamente. Pedro, mata e come. Fazendo: Senhor, eu nunca comi coisa impura e imundo. Aí esse lençol volta de novo para o céu. Nesse ínterim, chega lá os homens enviados por Cornélio. Nesse momento, os homens batem a porta para encontrar com Pedro. E eles eram gentios, não é? Então disse o Espírito: vai com eles, porque eu te mostrei que a nenhum homem deve chamar comum e imundo. E ali Pedro partiu com alguns judeus para a casa de Cornélio. Estou contando a história, porque se eu for ler a história aqui, vai ficar muito comprido e alguém pode não compreender, né? Então, quando se lê, é diferente, mas quando se conta a história, é diferente. Então, eles foram de novo para Cesareia. E lá chegando, Pedro falou assim: olha, não é lícito, ou seja, é proibido um judeu se achegar a uma raça impura. Mas Deus me mostrou que nenhuma pessoa devo chamar de comum e imundo. Então Cornélio falou assim: ó, estamos todos prontos aqui, a minha esposa, os meus filhos e também os soldados com suas famílias. Estamos aqui dispostos a te ouvirem.
porque nós praticamos as coisas de Deus, mas parcialmente. Nos faltam algumas coisas. E aí Pedro começa a conversar com eles, contando a história de Cristo, que é o Nazareno, que é o nosso Salvador. Eu vou tomar um aguinho aqui, porque isso aqui é um vídeo ao vivo, não tem recorte. E nem edição. Aí começou a contar o fato para ele. E eles acabaram aceitando aquilo que Pedro falava, né? E o ponto aqui interessante é que caiu sobre Cornélio o Espírito Santo. E eles começaram a falar noutras línguas. É plural. Então, eu separei aqui alguns textos para conversar com vocês sobre a visão de Cornélio. Vou ler alguns textos. É assim mesmo. Então Cornélio teve visão na hora nona. O que era a nona? Acrescenta-se mais 6. Então, hora nona, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Era mais ou menos 15 horas, ou melhor, 3 horas ou 4 horas da tarde, quando ele teve essa visão. E aqui, diz o seguinte: no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Então agora temos o seguinte: hora sexta. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por volta das 11 horas aconteceu esse fato. Então aqui no verso 9, fala assim: no dia seguinte, indo a caminho, estando perto da cidade, subiu. Já li isso aqui. Leu o verso 13 e o verso 13. E ouviu uma voz que dirigia a ele: levanta-te e vai com eles. Ou seja, mata e come. Aqui voltou aquele caos lá, né, que eu contei para vocês. Sobre matar e comer. Aqui não fala que Pedro comeu, hein? Já é a primeira coisa. Para quem diz que Deus purificou os alimentos impuros, então já cai por terra aqui. Porque aqui não diz que Pedro comeu. Aliás, ele assim falou: Senhor, nunca comi coisa impura ou comum. Então, se a pessoa ler o capítulo 10 de Atos, de A a Z, vai descobrir que Cristo não purificou aqueles alimentos. É como você pegar um porco, né? E dar um banho nele, deixar ele bonitinho, passar algum perfume, colocar uma fitinha no pescoço, aí solta. Onde ele vai? Na lama de novo. Então aquilo que é imundo, não tem jeito. Não tem jeito. É que fala assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria essa visão, eis que os homens enviados por Cornélio, batendo a porta na casa de Simão, perguntaram junto à porta por Simão. Não é o Simão Pedro, né? Isso aqui é um outro Simão que curtia couro. Então fala assim: pois desce e vai com eles, diz o Espírito Santo. Aqui fala aqui, ó. O Espírito Santo disse: vai com eles, porque eu estou te mandando. Então Pedro desce do eirado, não fala que ele comeu a comida, e nem muito menos aquelas coisas lá, lagarto, jacaré, cobra, tudo que é imundo.
Então desceram para ir à casa de Cornélio. E lá chegando, disse Pedro: não é lícito, ou seja, é proibido que um judeu se achegue à casa de uma pessoa que é gentia. Mas Deus me mostrou uma visão, que visão? Daquele lençol com coisas imundas. Certo? Deus me mostrou em uma visão que a ninguém devo chamar como um imundo. E aí Pedro, é bom que você leia, viu? O capítulo 10 inteirinho, de A a Z. Então Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, disse o que eu acabei de falar. Não é, ou seja, é proibido um judeu se achegar-se a um gentil, porque eles estabeleceram um muro de separação, que Deus nunca ensinou isso. Papai do céu nunca ensinou que a raça humana fosse dividida entre negros e brancos, entre brancos e amarelos, ou negros. Então, esse tipo de cultura não fora Deus quem estabeleceu, é coisa de homens. Aqui fala, ó, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum e imundo. Para quem separa a pessoa por classes, esse verso já derruba essa pseudo-tese, né? Ou seja, essa falsa tese, né? E aí eu prossigo aqui para os versos posteriores, né? Que é a nossa chave aqui, que é o ponto principal. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu sobre eles o Espírito Santo, quando ouvia. Pois os ouviam falar em línguas estrangeiras, conforme lhe orientava o Espírito Santo. Então aqui foi a segunda vez, não é, que se falavam em línguas, no caso de Cornélio. Nós não temos nenhum registro que também a sua esposa e filhos também falavam línguas, nem também os seus empregados com suas famílias, porque ali era uma igreja de 100 pessoas que o Cornélio tinha ali com eles. E todos os seus empregados seguiam, né, o costume do seu patrão. Então, é o seguinte, meus queridos, Deus não purificou. Quero voltar atrás. Deus não purificou os animais imundos. E disse a Pedro, não faças tu imundo aquilo que eu purifiquei. Estava se referindo a Cornélio. Porque ele era impuro. Ele era imundo segundo a cultura dos judeus. Fato é que Pedro logo falou, olha, não é lícito um judeu se misturar com o povo gentil. Mas Deus me mostrou em uma visão que a ninguém chamareis de comum e impuro. Então, aí a história começa a se desenrolar. E antes disso, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro o repreendeu. Falou assim, não, Cornélio, levanta. Eu também sou homem igual a vocês. Para quem diz que o pontífice da Igreja Romana ele deve ser adorado, aqui já está a tese. Ó. Ninguém pode adorar um ser humano. João também fala isso, lá em Apocalipse. Quando o anjo vem lá, diante de João se ajoelhou. E que disse o anjo? Não, levanta. Eu só conservo os teus e dos seus irmãos. Então, aqui está o primeiro mandamento. Olha só como a Bíblia ela é interessante, né? É um livro que se auto-explica.
E quando nós lemos a Bíblia ou estudamos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia não tem discrepância, que um versículo não vai contra o outro. Todos eles se harmonizam. E eu quero deixar o seguinte para vocês. Leiam todo o livro de Atos 10, de A a Z, e vocês vão perceber que aqui não se trata de línguas ou de língua estranha, mas aqui se trata de línguas estranhas. Por que estranhas? Porque estrangeiro vem de estranho. Não é? Se eu chegar na África lá, eu sou estrangeiro. Eu não sou daquele povo lá. Certo? Eu espero que eu fiquei claro. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer mais. Mas em off. Deixa nos comentários aí a sua dúvida. Caso esteja tudo ok, fala, está tudo ok, concordo com você. Caso não, fala, Walter, eu não concordo com você. E aí, nós fazemos uma chamada de vídeo, a gente conversa mais sobre isso, para que nós entendamos as coisas como de fato elas são. Eu vou despedindo de todos vocês. Antes, porém, eu quero fazer uma oração. Eu deveria fazer no começo, mas ainda bem que eu lembrei agora. Caso você tenha algum pedido de oração, deixe nos comentários, que eu vou ler lá e vou orar por você. Não vou dizer o que, sabe? Não vou dizer o que você precisa, mas vou orar por você. Ó, fulano de tal está passando por alguma dificuldade. Eu vou orar por você. Mas se você também tiver algo para agradecer, também fala também nos comentários. Comentem. Porque isso também é bom, comentar. E também compartilhe, porque caso compartilhe, vai aumentar o número de seguidores e o nosso canal vai crescer um pouco mais. Falei direitinho? Dito isso, fechar os olhos e orar comigo. Se você puder, estiver na estrada, estiver trabalhando, estiver de ônibus, a posição não importa. O que importa é a posição do coração. Pedro, ele orou em cima do espelho d'água, ou seja, na superfície da água. E Jonas, dentro de um peixe grande. Então não importa. Vamos orar. Na La Paulista, em São Paulo, cheio de gente, como é que faz? Então o que importa é a posição do coração. Já dizia João Russo, quando foi para o fogo, né? Ele falou assim, bota o fogo na frente, não por trás. Porque se eu tivesse medo, aqui não estaria. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é clara, desde que nós seguimos aí as regras de ler o contexto e o pós-texto. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, nossos amigos, para que todos nós possamos ter paz em nossas vidas e compreender o real propósito de Deus para conosco. Obrigado, vou ficando por aqui, até a próxima, que é amanhã cedo, às 12 horas, se Deus quiser.